Boas-vindas a este nosso diálogo e esta oportunidade de estarmos juntos aqui no Fórum de Carreiras 2.0 da PUC Paraná. E quero agradecer o convite de toda a equipe do PUC Talentos para poder participar dessa grande inovação, desta revolução que a gente está provocando este ano no Fórum de Carreiras. E quando eu recebi o convite para dialogar com vocês, pude trazer esse tema que está aí para a nossa palestra online, Entre a Cruz e a Espada, a questão do foco na construção da carreira. E como vocês veem na tela, eu gostei das duas palavras, né, cruz e espada, e quando a gente fala entre duas dimensões, implica num processo de escolha. Como é que eu mantenho o foco quando eu tenho estas duas dimensões aí, que é a cruz e a espada? E eu gosto de falar de cruz, não porque somos maristas, mas também porque cruz lembra, na tradição também católica, essa questão do sofrimento, essa questão da martirização, essa questão da exposição. E quando a gente fala de espada, a gente fala de luta, de desafio, de força, de disciplina. Então, falar de carreira num contexto de crise, num contexto de transformação paradigmática, eu entendo que é a gente conseguir se posicionar nessas dimensões paradoxais. Este contexto, às vezes, de muita crise, de escassez de emprego, talvez seja a cruz. E, ao mesmo tempo, o empoderamento em situações como essa que a gente está trazendo aqui, que é o Fórum de Carreira, para resgatar em cada um o seu talento, e conectar você com o que você tem de melhor e olhar para o mundo também, talvez seja a espada. E gostaria de convidar cada um a trazer na mente a imagem de uma cruz e de uma espada. E quando você olha para as duas, você pode perceber que elas são praticamente a mesma imagem, sendo que você tem uma questão de ângulo. Você pega a cruz e vira ela de cabeça para baixo, ela pode se transformar numa espada. E isso, então, é uma questão de escolha que você faz. Para iniciar o nosso diálogo, como é que eu penso nas questões paradoxais, para focar na construção da minha carreira, eu gosto de trazer alguns elementos de diagnóstico do cenário que a gente vive. As conjunturas macroeconômicas, a conjuntura macropolítica também, nos traz esse conjunto de características que foi aí evidenciado por mim nesta tela. Olha como nós estamos, inseguros, às vezes, a respeito do nosso futuro, impotentes frente a processos de mudanças, e isso desencadeia um conjunto de medos, de fracassar, de errar e ser punido, de perder poder, status, prestígio, relacionamentos, de ser abandonado, de ser desamparado, de problemas financeiros, de mudança e até mesmo medo de vencer e de ser bem-sucedido. Esse diagnóstico, ele é talvez só um conjunto de fatores que eu olho ao longo da minha trajetória profissional para o mundo que está em minha volta. E esse contexto de insegurança e de incerteza, muitas vezes pode nos paralisar e algumas pessoas se entregam e se vitimizam na mudança. Mas isso eu quero mostrar para vocês só que é um contexto complexo. Um contexto complexo que a gente precisa saber lidar. E complexo, quando a gente vai estudar a etimologia da palavra, complexo diz respeito àquilo que é tecido junto. Então, o ambiente complexo é um ambiente que nós construímos juntos. E aí, esta imagem que eu trago para vocês, de complexidade, talvez seja de um conjunto de alternativas e de possibilidades que muitas vezes levam a muitos lugares e, por vezes, a lugar nenhum. O contexto de insegurança, o contexto de crises, o contexto de escassez de oportunidades formais e conhecidas por nós, gera um ambiente extremamente complexo.
Mas quando eu falo, né, escassez de oportunidades conhecidas, porque a gente tem que perceber que o mundo está em constante mudança. E tá algo que está sendo anunciado aí, que nós não percebemos, que se chama o fim do emprego. Às vezes eu fico olhando para gerações contemporâneas que ainda tem gente procurando um emprego. Claro que não estou aqui fazendo um discurso que seja ideológico, né? Um discurso que a gente diz assim, vamos nos conformar com a precarização do emprego. Não, não é nem a precarização do emprego, é o fim do emprego para que a gente possa construir novas relações de trabalho. E essas relações, elas são construídas quando a gente para pensar sobre esta complexidade que é o ambiente. Mas eu quero trazer aqui, né, para a gente discutir entre a cruz e a espada e a questão do foco na construção da carreira, não somente o complexo como sendo esta imagem, mas o complexo como sendo esta imagem que está na tela de vocês. Aí alguns vão dizer assim, poxa, mas não tem nada na minha tela. Né? Essa tela, ela é intencional. É uma tela completamente branca que pode expressar o contexto vazio. Né? Então, o complexo não é só isso daqui. Complexo também é isso daqui. Complexo não é um conjunto de alternativas ou de lugares que leva a lugar nenhum, né? De caminhos que levam a lugar nenhum. Complexo também pode ser este vazio. E o vazio que eu quero falar aqui, e quero trazer agora para vocês, não é só o vazio de falta de oportunidades, mas o vazio de sentido e de significado que o contexto macro, às vezes, está nos colocando. Quantos de nós, às vezes, não tem sentido, ou não vê sentido, inclusive, na própria existência? Então, assim, pensar sobre a carreira 2.0 nesse fórum é, primeiro, fazer o convite para cada um olhar para dentro de si, e na hora que a gente olha para dentro de nós mesmos, o desafio é a gente se perder em nós para nos encontrarmos. Às vezes a conjuntura macroeconômica, macropolítica, ela arranca de nós o sentido e a possibilidade de encontrar respostas. Então, esse primeiro convite que eu faço para cada um é: se perde dentro de você, olha para dentro de você, porque a grande crise, a grande complexidade que eu enxergo atualmente em muitos espaços que eu transito é as pessoas sem sentido. E aí daqui a pouco eu vou mostrar uma fala para vocês que eu extraí de um poema chamado Escavação, de um poeta português denominado Mário de Sá Carneiro, que ele diz assim: onde existe o que não existe em mim? Muitas vezes a gente está buscando a resposta para a nossa carreira fora, mas a resposta para a nossa carreira, ela precisa, e ela com certeza está dentro de nós. Por isso que a primeira pergunta que a gente precisa fazer, antes de pensar onde que eu vou trabalhar, e qual vai ser meu vínculo com o mundo do trabalho, é: quem sou e onde estou? Quando a gente fala dessa questão de quem sou e onde estou, é um exercício gigantesco de um termo que eu venho trabalhando na minha cabeça, nas minhas interlocuções, que é a paleontologia do ser. O contexto que a gente vive, que às vezes está sem sentido para nós, esse vazio que torna muito mais complexo o ambiente, exige que nós façamos um processo de escavação, de olhar para dentro de si e dizer: o que me dá prazer, o que me causa entusiasmo, como é que eu me sinto bem, porque muitas vezes as pessoas estão fazendo um movimento nesse contexto de angústia e de fazer escolhas sobre a carreira, um movimento, no meu entendimento, equivocado. Procurar a profissão que às vezes ganha mais, procurar a profissão que ela tem um status social já reconhecido, mas o mundo que a gente está vivendo é um mundo que está em muitas transformações. E as profissões que existem hoje, talvez não existirão, talvez não, com certeza não existirão daqui a algum tempo. Eu discutia um rol de profissões do futuro, e nesse contexto que a gente está vivendo de muita informação, uma das profissões que a gente está discutindo aí é o Feng Shui de dados. Como é que eu harmonizo os dados que são decorrentes desse contexto que a gente vive de produzir muitos dados?
É só a gente olhar para os nossos aparelhos celulares, quantidade de dados que a gente tem, tá? E esses dados precisam ser organizados e harmonizados para extrair sentido. Eu percebo pessoas correndo para todos os lados para fazer cursos, fazer formações, né? Faz uma faculdade, faz duas faculdades, faz 3 pós-graduações, e olha a quantidade de dados que a gente tem. E isso está, né, em alguns estudos e algumas tendências, originando uma nova profissão aí que se chama o Feng Shui de dados. Como é que eu harmonizo? Mas antes de ter a profissão, acho que o desafio é cada um de nós também fazer esse exercício de organizar os nossos dados. É por isso que eu cunhei, né, este termo, né, a paleontologia do ser. Como é que você faz um exercício de se encontrar com você mesmo, e nesse exercício se encontrar com você mesmo, e além dessa superficialidade que a gente vive, e adentrar na profundidade. Tá? É muito importante que a gente seja um pouco mais profundo, tá, no conhecimento de nós, enquanto limites que eu tenho. Por isso que essas perguntas que eu fiz aí anteriormente, né? O que me dá prazer, né? Do que eu gosto, o que eu tenho de realização. A Michelle está me dando aqui um alô no WhatsApp que está assistindo, né? Valeu, Michelle. Foi minha aluna de graduação e de pós também. E esse vazio existencial que eu encontro em muitas pessoas é decorrente, muitas vezes, da ausência desse exercício paleontológico de escavar-se. Aí você diz assim, cara, o que esse marciano está falando de paleontologia? E a paleontologia é uma área, né, da ciência que nos convida a escavar, a ir buscar dentro de nós. Então, cuidado com os falsos apelos, né, as iscas que estão sendo lançadas e pegando facilmente a gente na construção das nossas carreiras, dizendo, venha para esta área, venha para essa profissão, né, assista essa live, não sei das quantas, compre meu cursinho disso, meu cursinho daquilo, venha passar um final de semana intensivo para encontrar, né, o sentido da sua carreira. Cuidado, isso são armadilhas, e que ao invés de preencher este vazio de sentido que eu estou mostrando para vocês, né, ao invés de preencher esse vazio, né, acaba colocando muito mais parafernália em nós. Né? E isto é decorrente destas 7 doenças que estão matando a humanidade. Então, para aqueles que são vidrados nas redes sociais, é só dar uma googada aí, né, e vai encontrar esse texto, que é um estudo de alguns sociólogos, antropólogos e psicólogos, que caracterizam a sociedade que a gente vive. E são estudos não do momento agora contemporâneo, né? Mas isso daí são estudos muito antigos. Né? O primeiro, por exemplo, essa primeira doença que está matando a nossa sociedade, a humanidade, chama espetacularização das nossas vidas, tá? É de um francês chamado Debord, que em 1967 já escreveu esse livro, A Espetacularização das Nossas Vidas. Já percebeu que, nesse desespero para a gente se colocar, tá, a gente acaba se expondo, tá, e quando fala de espetacularização, eu falo de exibicionismo e, ao mesmo tempo, de voyeurismo. A espetacularização da vida mostra que, de um lado, tem um monte de gente se exibindo e, de outro, tem um monte de gente observando. Tá? E este voyeur, eu até poderia dizer que, no contexto macro-social, somos todos nós, mas no contexto da carreira, são os profissionais de RH que estão observando o que cada um de nós posta nas redes, o que cada um de nós publica. Tá? Então, esta espetacularização da vida é uma doença porque nós, ao invés de vivermos, nós queremos mostrar. Tá? Nós, ao invés de nos relacionarmos, né, nós só observamos e não colocamos na mesa, né, pautadas as percepções que a gente tem do outro e vai construindo, às vezes, percepções equivocadas. Tá? Então, essa questão da espetacularização da vida, até eu recentemente saí de sala de aula, até às 11 eu estava em sala de aula, e eu discutia com os meus alunos. Tá? O currículo que você escreve não necessariamente é o currículo que vai fazer com que você seja selecionado para ingressar nos tradicionais empregos. Tá?
muito mais importante do que aquilo que você escreveu, né, e disse para nós que você é o que você está sendo nos diferentes espaços sociais. Né? Então, cuidado que ao mesmo tempo que é uma espetacularização das nossas vidas, né, como sendo doença, isso também é um território fertilíssimo para a gente saber quem você é e buscar coerência. Como que você é nos diferentes espaços, né? Na igreja, na rua, no trânsito, nas redes sociais. Você está o tempo inteiro se exibindo, tá? Você está postando, mas ao mesmo tempo tem pessoas que dizem assim, ah, não, mas os meus perfis, eles são privados, né? Contas privadas. Cuidado também com essa questão de você, né, se esconder, até porque a gente não consegue se esconder mais hoje em dia. E aí o próprio fato de você não conseguir ser encontrado talvez seja um indício de quem você é. Tá? Esta questão da espetacularização é apenas para levantar um alerta assim. Precisamos construir coerência entre aquilo que a gente diz, aquilo que a gente faz, aquilo que a gente posta e aquilo que a gente verdadeiramente é. Junto com esta primeira doença, né, que está matando a humanidade, a gente tem aí também a mentira enquanto narrativa, o protagonismo, as relações líquidas, a falta de tempo, o hiperconsumismo e a ironia. Eu quero comentar essas 7 doenças de uma maneira global agora, né? Dei uma ênfase maior na espetacularização, mas vejam só, o quanto a gente está mentindo hoje, acreditando muitas vezes nessas mentiras. Tá? Olha os currículos que nós escrevemos. Eu já vi em alguns espaços pessoas dizendo assim, adeque o seu currículo de acordo com a vaga que você deseja. Acho que tem uma lógica, né? Tem um sentido, mas assim, se você adequa o currículo para onde você está querendo, né, ingressar, tá? Talvez isso está mascarando a sua verdadeira identidade. Tá? Então assim, se eu tenho consciência da minha carreira e para onde eu quero ir, eu não vou mascarar meu currículo e fazer adequações do texto para que fique parecendo com a vaga que está disponível. E aí, no meu entendimento, isso é uma mentira que a gente vai narrando, né? E isso é uma grande doença porque a gente diz mentiras 10 vezes que acabam se tornando verdade. E aí a nossa essência, ela acaba desaparecendo. Né? Ousem na construção dos seus currículos, né? Não peguem os formulários prontos. E lembrando, qual é a possibilidade do currículo? Mostrar quem você é de uma maneira objetiva e de uma maneira direta. Mas aí, às vezes, alguém diz assim, ah, mas eu ousei e fiz um currículo diferente e foi motivo de chacota. Se você encaminha o seu currículo para algum lugar, né, e um currículo sui generis, né, um currículo único, e ele vai ser motivo de chacota, é porque aquele espaço não era o espaço para você trabalhar. Eu vi essa semana uma matéria que mostrava uma curitibana que concorreu a um processo seletivo que tinha 120 mil candidatos no Brasil. Né? E qual era a vaga? Né? Era uma vaga para viajar o país inteiro para construir uma espécie de documentário sobre como que estão as finanças pessoais, né, do brasileiro. Olha que emprego super bacana, né, super nômade também, e está bem orientado a essa questão do que a gente está vivendo hoje do mundo digital, né, e do mundo sem barreiras, sem fronteiras. Né. E essa menina, ela dizia que ela foi ousada na construção do currículo dela, ela foi ousada depois na construção do vídeo dela. Então, assim, não tenha medo de mostrar quem você é. Tá? E aí, muitas vezes, a gente faz os cursinhos que nos preparam para o processo de seleção e que nos incentivam a mentir. Tá? Então, assim, faça para atender ao requisito que se busca com aquela vaga. Não é isso que a gente tem que fazer. Faça o seu currículo para mostrar quem verdadeiramente você é e as suas singularidades. Tá? Voltando aqui na tela, aí vem, então, uma terceira doença que é o protagonismo. Eu já dei muita palestra sobre o protagonismo, né? E o que é o protagonismo? É esse exercício de você conseguir, né, ser o principal, assumir o comando, ser o centro das atenções. Mas na representação teatral, nós temos não só os protagonistas, nós temos também os coadjuvantes e nós temos os figurantes. É uma doença o excesso de protagonismo. Porque se eu sou o tempo inteiro protagonista, em qual momento eu serei coadjuvante? Vou ajudar o outro, né? Vou estimular o outro à sua representação.
vou pensar também sobre a minha representação. Então a gente fica muito em cena, decorrente desse excesso de espetacularização, e a gente não pensa mais sobre o que a gente faz e sobre o que a gente é. Gerando, obviamente, essa questão aí das relações líquidas que o Bauman traz, né? Nós não temos mais solidez, né? E isso é um risco, né? Porque a gente vive uma sociedade que acaba sendo tudo muito superficial, né? E a gente não tem profundidade, né? Acho que eu tenho uma pergunta, daqui a pouco eu vou, né? Tenho sim uma pergunta aqui da Janes, né? Que diz assim: Prof, sabemos que para a construção da carreira, a motivação e foco são primordiais, mas também sabemos que há horas que desanimamos. Qual a sua dica para mantermos o foco e a determinação vendo todo esse contexto no nosso país? A dica, Janes, é exatamente isso que eu estou construindo com vocês. A primeira coisa, a gente tem que pensar com melhor qualidade, a gente tem que ter profundidade, a gente tem que ter convicção, a gente tem que ter propósito. Né? Quando eu estou dizendo que a gente vai mascarando o currículo, né, porque a gente está num desespero que quer atingir, né, acessar o mercado e pagar as nossas contas, que aí a gente acaba sendo motivados, né, por questões imediatas, que é ter um emprego para pagar a conta, mas aquilo não está alinhado às à nossa identidade, ao nosso propósito. A resposta que eu considero sempre é: qual é o seu propósito? Por que você existe? E aí eu falava lá atrás do poeta português que se chama, né, Mário de Sá Carneiro, que diz: onde existe o que não existe em mim? Tá? Se você for se deixar influenciar por todo esse contexto que a gente vê na mídia, esse desespero de pessoas, né, de corrupções, de desemprego, né, a quantidade de milhões de brasileiros desempregados, você não sai mais do lugar e você diz assim: eu vou pegar a primeira oportunidade que me aparecer, eu vou ficar ali quietinho, que para mim é muito mais garantido. Né? Cuidado com estas coisas imediatas. Né? E é o imediatismo que muitas vezes faz com que a gente não tenha plenitude e realização na carreira e na vida. Eu sempre penso carreira e vida como sendo uma instância única, indissociada. Mas, né, às vezes a gente fica focando na carreira e esquece de quem a gente é. Né? Ou a gente vive também quem a gente é e esquece da carreira. Não são instâncias dissociadas. É uma única instância que gera em nós plenitude. E aí eu quero voltar aqui para a gente encerrar brevemente essas doenças, né? Quando você fala da falta de tempo, aí a gente corre e nunca dá tempo e parece que a gente está sempre atrasado. Por quê? Porque a gente quer colocar dentro da nossa cestinha tudo que aparece. Ah, eu vou fazer um curso disso, vou fazer um curso daquilo, vou participar de uma palestra Y, né? Eu agora vou, né, virar representante não sei das quantas, entrar numa pirâmide não sei do que, fazer um marketing multinível não sei das quantas, e você vai colocando, né, dentro da sua rotina uma quantidade de tarefas que desencadeia, né? Você fazer muitas coisas e às vezes não fazer nada. Tá? E isso é o quê? É o hiperconsumismo que a gente tem. Tá? E claro que a última doença que eu trouxe ali é a ironia. Hiperconsumismo não é das questões materiais. Hiperconsumismo é das relações, por exemplo. Veja que eu, particularmente, no meu Facebook também, 5.000 pessoas, né? E aí sempre eu fico me pegando, será que eu me lembro dessas 5.000 pessoas, o que cada uma representou na minha vida? Isso é um hiperconsumismo. Nós temos um hiperconsumismo não só de formações, de atividades, mas de relações também. E aí são relações superficiais, que a gente não consegue aprofundar, e eu não aprofundando, eu não crio grandes vínculos que poderão me ajudar na carreira, tá? Então, pensa sobre o que você está hiperconsumindo hoje em dia. Tá? São relações, são cursos. Né? Esses dias eu via esses dias, algum tempo atrás, uns 3 ou 4 anos, um aluno meu fazendo a 7ª pós-graduação. Quando a gente fala, né, em 7 pós-graduações, né, parece que é um desespero de eu ter no meu currículo mais títulos, que talvez isso seja a garantia, isso é uma falácia, de eu ter um perfil mais robusto e que vai ser competitivo. Isso é um hiperconsumismo, né?
Então, pense na quantidade das coisas que você está colocando no seu currículo e na sua trajetória, que podem estar comprometendo a qualidade destas coisas. Né? Então, a qualidade do curso. Às vezes, a pessoa faz 2 graduações simultaneamente e não faz nenhuma. Né? Ela faz 2 atividades físicas simultaneamente e não faz nenhuma porque não dá tempo do corpo descansar. Né? E isso está sendo quase um círculo vicioso que nos estimula a estar em hiperatividade e comprometendo a qualidade dessa atividade. Né? Temos mais a Janis que agradece, né? Obrigado, já plantou a sementinha da motivação aqui, sucesso sempre, obrigado. Né? Mas a última doença que eu elenquei ali era a ironia. A ironia é uma capacidade filosófica de nos fazer pensar, ou seja, é a diferença entre aquilo que eu penso e aquilo que eu falo. Mas hoje a gente está sendo irônico demais, beirando a mentira. E aí você não tem relações autênticas. Por exemplo, faço parte de um processo de seleção, participei de um processo de seleção, no final, né, eu peço uma devolutiva e um feedback e, não, você foi ótimo. Né? Por que será que eu não sou autêntico e dizer assim, ó, a vaga, por hora, não é uma vaga que está adequada ao seu perfil, e por isso, né, nós já estamos eliminando você, desejando você boa sorte e tal. Mas a gente fica, né, com falta de autenticidade, alimentando no outro a expectativa de ser, né, de ser enquadrado, de ser absorvido por alguma oportunidade, e eu não digo verdadeiramente onde esse indivíduo precisa melhorar. Até ontem eu estava numa aula de pós-graduação e a gente tem um grupo no Whats, né? E eu quero trazer esse caso para a gente pensar sobre essa questão da ironia e a falta de autenticidade. Né? E lá no grupo de Whats, nossa, quantos grupos nós fazemos parte hoje em dia? Né? E as pessoas começam a colocar, né, coisas ali que incomodam umas às outras, e de repente, para eu não ajudar as pessoas a encontrar o foco do grupo, eu saio. Né? E aí eu saio, e isso é um sintoma também. As pessoas entram e saem, né? Mas elas não dialogam e elas não se comunicam. E eu pautei na minha aula o que estava sendo aquele grupo de Whats e o quanto aquele grupo estava degradando as nossas relações e gerando exposições desnecessárias. Então, o mundo que a gente vive, ele está precisando de mais relações autênticas e você precisa ser autêntico no seu planejamento de carreira. E aí, volta então aquilo que eu falei para vocês, que é a frase do Mário de Sá Carneiro, que diz: onde existe o que não existe em mim? A infelicidade na carreira, os desencontros na carreira, muitas vezes existem porque nós fizemos escolhas equivocadas. Que escolhas equivocadas podem ser essa? Salário, status, recompensa. Pensa sobre estas dimensões que elas são temporárias. Tá? O que nós precisamos levar em consideração mesmo dentro da nossa carreira é que as nossas escolhas precisam nos transformar numa pessoa mais plena, mais feliz, mais realizada, mais autêntica, tá? E menos mascarada. Tá? Olha quantas cascas a gente vai colocando em cima de nós, decorrente daquilo que eu falei há pouco do consumo, e que essas cascas nos deixam pesados. E enquanto pesados, eu acabo não tendo mobilidade. E aí eu não desapego das coisas. Né? E eu gosto muito da hashtag hoje em dia, desapega. Né? Desapega de conceitos, desapega de modelos de relação de trabalho que estão superados. Mas, ao mesmo tempo que a gente fala desse desapego, né, a gente acaba, né, sendo infeliz. Né? Então, assim, e a gente diz para desapegar, mas, ao mesmo tempo, né, a gente fica construindo discursos que não levam-nos a canto algum. Né? Tem mais um chat aqui que alguém pergunta, vamos ver, né, que diz assim, né? Vivendo o momento, amando as colocações. Beleza, Patrícia, né? Patrícia Genaro. Eu tinha uma amiga, Patrícia Genaro. Será que é essa lá de Belo Horizonte? Né? Bom, vamos voltar aqui na apresentação, né? E aí eu quero propor, depois dessas reflexões, né, esse símbolo aí que é a Lemniscata. Né? A Lemniscata é o símbolo do infinito. O que isso te lembra? Né?
Então, nessa turbulência toda de informações, de reflexões que eu fiz, né, o que é infinito, então? A nossa capacidade de se reinventar, a nossa capacidade de aprender, a nossa capacidade de se desenvolver, a nossa capacidade de gerar novos significados, a nossa capacidade de aprender sempre. Né? E para aprender sempre, né? Deixa eu ver aqui, que eu vou passar o próximo slide, né? Eu preciso estar atento, né, a o que esta tela mostra. Olha só, esta tela, ela nos convida a fazer uma interface com esta outra tela. Olha esta tela aqui. Lembra que é complexo o vazio? Aí eu dizia assim, cuidado, se você entra no vazio, de repente esse vazio vai ser preenchido. Olha só o preenchimento do vazio com tudo isso que está na tela. Vejam o que é que tem na tela, né? Touch, Wi-Fi, né? Vídeos, muitas conversas, né? Redes sociais. Né? Quando a gente entra num vazio de existência, ele fácil é preenchido por tudo isso daí. Qual é o convite que eu faço? Vamos abrir, e aí veja aqui, ó, eu fiz nessa tela uma abertura. Né? Eu abri essa parafernália toda que a gente tem, tá? E se observar o contorno dessa tela, é um balão de pensamento. Onde que está a resposta para a gente resolver o foco da nossa carreira e sair desse paradoxo entre a cruz e a espada? A resposta está no pensamento. E eu coloco aí, nesta tela, né, o balão do pensamento, e é o convite para dizer, precisamos pensar e pensar com melhor qualidade. E pensar sobre o quê? Olha o que está no meio do balãozinho. São 3 sinais da língua escrita. O primeiro sinal é o ponto final. O segundo sinal é o ponto de exclamação. O terceiro sinal é o ponto de interrogação. Cuidado com esse movimento da autoajuda que faz com que a gente encontre respostas rápidas e fáceis para equacionar os nossos dilemas. Estou tentando procurar aqui um livro que eu queria mostrar para vocês, mas acabei tirando da minha mochila, não está. Tá? Mas cuidado com esse movimento da autoajuda, cuidado com esse movimento da carreira, tá? Das modinhas, tá? Que nos impossibilita de pensar e pensar com melhor qualidade. Tá? E o que eu preciso começar a pensar? Primeiro sobre os pontos. O que são os pontos? As nossas convicções, as nossas verdades, as nossas certezas, a nossa maneira de ver o mundo. Tá? Põe no centro do pensamento os seus pontos finais, as suas verdades. Transformem essas convicções usando o segundo ponto, que é o ponto de exclamação. O que é o ponto de exclamação? Ele é a interjeição. Tá? É o sentimento, né? É a inquietação. Né? Né? Então, assim, a gente usa o ponto de exclamação quando a gente cria interjeições. Põe as interjeições no centro, né? E transforma depois essas interjeições em perguntas. Né? Problematiza. O grande problema é que, às vezes, a gente não quer fazer esse exercício dolorido de pensar e de questionar. O que eu faço? Será que poderia ser feito de maneira diferente? E aí é triste quando eu vejo algumas pessoas na carreira que tomaram decisões que estão há 10, 15 anos na mesma posição e não têm coragem de assumir nova posição. E não tem coragem porque não faz esse exercício do questionar, do questionar-se constantemente. E veja que o ponto de interrogação, para mim, é um sinal tão nobre, porque assim, ele lembra a nossa orelha. E nós não temos só uma orelha, nós temos duas. Então, assim, eu tenho que questionar e contra-questionar. E eu tenho que ouvir. Ouvir não é apenas a audição, mas sentir os sinais do mercado em nossa volta. Então, assim, para onde é que o mundo está indo? Para onde eu deveria ir também? Olha que inovação esse nosso fórum este ano, de possibilitar ser tudo remoto, de conectar-nos. Nós precisamos criar mais conexões.
Mas não são só conexões high-tech. Né? Eu gosto de falar sempre das conexões high-touch. Né? O que é o high-touch? Né? Não é a alta tecnologia, mas o alto toque, o alto relacionamento. Né? O high-touch, né? Não é apenas, né, tudo a gente está aqui tocando. Né? O high-touch é estar mais próximo uns dos outros, estar mais próximo das pessoas. Né? Acho que esta é a grande inquietação que a gente precisa colocar, né, e pautar para a gente começar a equacionar esses dilemas entre a cruz e a espada. Né? Quantas pessoas hoje estão sofrendo que dizem assim, eu não estou no emprego que eu quero, mas ele está pagando as minhas contas. Será que esta pessoa consegue ter a mesma performance se ela tivesse, ou se tivesse ali no lugar dela, a pessoa que foi feita, se identifica com aquela tarefa? Com certeza a performance é diferente. Né? Então, o convite que eu faço aqui é a gente colocar no centro do nosso pensamento, nessa parafernália high-tech toda que a gente vive, né? E olha as figurinhas todas que tem aí, o tanto de vídeo que a gente assiste, o tanto de música que a gente ouve, o tanto de redes sociais, o tanto de sinal de Wi-Fi. Já percebeu que a gente chega nos lugares, a primeira coisa que pede é qual é a senha do Wi-Fi? E aí nós estamos hiperconectados, mas muitas vezes desconectados do nosso propósito de vida. Tá? Mas veja, se eu fizer esse exercício de pensar e colocar no centro do meu pensamento, e é um exercício dolorido para você, e você só consegue fazer isso com você mesmo, não é com um guru te dando a resposta, não é com um cursinho de 3 dias, de 50 horas, né, que vai te ajudar a encontrar a felicidade. Este é um exercício de escavação em você mesmo, sabe? Você tem que vir de dentro estas respostas. E é por isso que eu uso muito a hashtag hoje em dia, assim, por mais silêncio, sabe? Nós temos muita gente falando demais. Silencia. E quando a gente silencia, a gente se conecta ao meio, porque a gente começa a ouvir, e a gente se conecta também ao nosso pensamento, porque a gente começa a pensar. Mas esses 3 sinais que eu coloquei aí tem uma recorrência, que é o ponto final, o ponto de exclamação e o ponto de interrogação. A recorrência entre os 3 é que os 3 têm ponto. Ponto, 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 são 3 pontos que dá reticências. E aí eu trago, né, que pensar sobre o foco na carreira é propor reticências. E as reticências são os 3 primeiros passos do pensamento que continua por conta própria o seu caminho. Eu adoro esta frase. As reticências são os 3 primeiros passos do pensamento que continua por conta própria o seu caminho. Quando é que eu vou criar reticências? Quando é que eu vou criar autonomia na minha carreira? Quando eu conseguir colocar no meio do pensamento as minhas convicções, as inquietações e as interrogações. Isso implica, portanto, abrir a cabeça. Open your mind. Isso significa que é um exercício superior. Né? Olha essa figura como ela é bacana. Né? É uma cabeça, uma escada e um homem fazendo a pose do pensador do Rodin. E é uma cabeça aberta. E não é a cabeça aberta, né? Mas não aberta aleatoriamente, né? Ou de qualquer maneira. É um exercício superior de subir degraus, né? E aí não é qualquer um, não é em qualquer momento, não é de qualquer forma, não é express, né? Isso leva tempo de você conseguir abrir a sua cabeça e olhar para dentro dela. E eu gosto muito dessa imagem, porque esse azul que tem na imagem me lembra água, e água limpa e escura quer dizer que é água profunda. Tá? Nós temos muita profundidade. Se fizermos esse exercício, encontraremos coisas sagradas quando olharmos para dentro da nossa cabeça. E aí é por isso que eu falei da paleontologia do ser. Vai escavar profundamente, tá, para encontrar, tá, o seu propósito. É isso que vai garantir em nós o foco na carreira. E por isso que, quando a gente faz esse exercício, eu gosto de trazer o Aristóteles com uma frase célebre do Aristóteles, que diz assim: onde cruzam seus talentos e paixões com as necessidades do mundo, aí estará o seu lugar.
Olha as 3 dimensões que o Aristóteles traz para nós nessa fala. Quero atingir o foco na minha carreira e resolver esse dilema entre a cruz e a espada. Quais são as 3 coisas que eu preciso saber? Primeiro, desse exercício que você fez com você mesmo, de se perder em você, de ir na profundidade, de ir no seu interior, você vai descobrir os seus talentos e você vai descobrir as suas paixões. Os talentos dizem muito respeito à minha trajetória de vida, dizem muito respeito às minhas habilidades, diz muito respeito à minha cognição também. E as paixões dizem muito respeito à minha emoção. A primeira equação que eu preciso resolver é reconhecer quais são meus talentos, a segunda, e as minhas paixões. Talentos mais paixões dizem respeito a quem eu sou. Aí eu estou convicto de quem eu sou, vou agora fazer esse exercício de olhar para fora. Quais são as necessidades do mundo? Quando eu criar esta tríade e a convergência entre talentos, paixões e necessidades, ali estará o meu lugar. Ali é o foco, sabe? Então, assim, leiam o mundo. Para onde que o mundo está indo? O que o mundo está precisando? Por isso que eu comecei ali a minha fala com um diagnóstico de como nós estamos e depois eu fui falar também das doenças que estão afligindo a sociedade. E aí eu falei também ali, né, profissões, por exemplo, o Feng Shui de dados, né? Outra profissão, o piloto civil de drones, né? O planejador de velhice. Né? Olha, o mundo está caminhando para um aumento de longevidade, o mundo está caminhando para legislações cada vez mais severas que fazem com que a minha carga tributária com pessoas se torne muito alta e eu vou eliminando pessoas e vou automatizando. Mas todos esses novos sistemas precisam ser criados por quem? Por nós, pessoas. Né? Então, assim, olha para o mundo à sua volta. Né? Michele me mandou aqui uma mensagem, estou no caminho do foco, mais uma vez agradeço os ensinamentos. Obrigado também, Michele, por essa mensagem que ela mandou no WhatsApp, tá? Então, esse exercício de nós olharmos para o mundo, né, é um exercício que tem muita gente fazendo, não desconsidero, mas cuidado, que está fazendo de maneira muito rasa. Né? Eu sou radical em algumas posições minhas, mas eu acho que radicalidade, né, no sentido de ir à raiz das coisas, né? E tem umas modinhas de startup aí, que tudo é startup, mas você não percebe que a startup é um modelo mais enxuto para as corporações paquidérmicas, mas não isenta a profundidade de conhecimento da área. Então, assim, não é só uma ideia, né? É um conceito e que implica muita disciplina e muito resultado. Eu sempre conto, talvez alguns de vocês devem ter ouvido já, o caso de um ex-aluno meu da Universidade Federal, quando eu fui professor lá, que é o Alessio, e essa semana ele estava na revista Exame também, que ele é o fundador de uma startup que é a Pipefy. Né? É uma startup que criou um software de gestão que está aí em 140 países do mundo. Né? O Alessio é um caso de sucesso, mas a trajetória do Alessio não foi uma startup que nasceu do dia para a noite. É decorrente de toda a trajetória profissional dele, desde quando ele tinha 18 anos, que foi meu aluno ali no primeiro período, ele já era ousado, ele já era transgressor, ele já era disciplinado. Então, assim, cuidado com os movimentos superficiais e as iscas que estão sendo jogadas para pegar as presas fáceis. E quais são as presas fáceis? Quando a gente se desespera com estas crises que estão em volta. E eu gosto de falar de crise, né? Porque o Dave Urich, no livro Por que Trabalhamos, e esta é uma dica de leitura para vocês, ele diz assim, né? As crises econômicas e as crises financeiras e as crises dos mercados ecoam as crises nas vidas pessoais e nas relações. O que é que a gente vive no momento? Né? Toda essa corrupção e esse mar que a gente vê aí de desespero no nosso país, né? Foi decorrente do quê? Né? De pessoas que infringiram valores, né? De corrupção, né? Pessoas corruptas. Então, assim, antes de eu pensar na crise econômica e querer vender uma fórmula para resolvê-la, eu tenho que saber o que é que está na base.
o que é que está por baixo? E o Dave Urich nos convida para dizer assim, né? Essas crises que a gente está vendo, que talvez sejam marolinhas, né? E aí vocês dizem, como é uma marolinha, uma crise com 14 milhões de desempregados? São 14 milhões de desempregados, mas assim, não olhe só sob a ótica da economia. Vamos olhar inicialmente sob a ótica da ética, a ótica das relações, a ótica do conhecimento, a ótica da autenticidade, a ótica da profundidade. Eu olho para um lado, olho para o outro e vejo pessoas querendo coisas rápidas e fáceis. Até a semana passada, não sei se vocês devem ter visto, tinha todo um movimento no Face, e acredito que alguns viram esse comentário, né? Foi um meme que surgiu, até estou procurando aqui no meu celular para não pecar, né? E me preocupa bastante, né? Foi uma brincadeirinha, mas uma brincadeirinha muito séria, né? Que alguns devem ter visto, que é esta figura aqui, ó. Você sabe o que é coaching, tá? Com todo respeito aos profissionais da área, porque eu também sou, né? Mas é incrível como pessoas estão vendendo as respostas fáceis para problemas complexos, que é a nossa carreira. E olha, a piadinha dizia assim, você sabe o que é coaching? É quando alguém não deu certo em alguma carreira e acredita estar apto a ajudar os outros a dar certo. Como virar coach? Invente que você decidiu ser coach para ajudar as pessoas. Crie uma falsa imagem de ser bem-sucedido, encontre alguém mais perdido que você e disposto a pagar. Leia livros de autoajuda e repita o que você leu como se fosse um expert em psicologia, mesmo sem saber psicologia. Tá? Isso daqui é muito complexo. Né? Então, assim, veja que é uma brincadeirinha que foi feita, mas é um sintoma de como a nossa sociedade está vivendo nesse contexto de turbulência sobre o foco na carreira. Não sejam iscas fáceis de profissionais que acreditam que podem dar a receita para você sair dessas inquietações. E não seja também esse tipo de profissional. É muito séria a profissão de coaching, exige informações que levam muito tempo, não é um final de semana como uma receita de bolo que você vai conseguir equacionar dilemas da carreira. Implica em coisas muito mais sérias e muito mais profundas. Né? Então, mas vamos voltar ali para a nossa apresentação. Né? E essas coisas profundas estão, né, de acordo com o que Aristóteles diz. Né? Portanto, pessoal, toque e se toque. Né? Toque, né, e se toque. Se toque é no sentido de gerar consciência. Tocar é no sentido de relacionar. Então, se relacione, crie conexões, mas se toque também, crie consciência. E eu gosto que no título do Fórum de Carreiras desse ano, nós estamos falando de conexões. Tá? Nós estamos num mundo hiperconectado, mas muitas vezes de conexões frágeis. Gosto tanto quando vejo, a Michelle foi minha aluna aqui 10 anos atrás. Foi minha aluna de pós também, 5 ou 6 anos atrás. E a gente tem uma conexão, né, aqui de 10 anos. Sabe? Isto daqui implica, né, você trabalhar com uma conexão genuína. Por mais que a gente tenha uma velocidade de tempo muito mais rápida hoje das coisas para acontecer, mas olha que paradoxo. Parece que a gente quer viver como se fosse morrer amanhã, quando a gente está também ampliando a longevidade. Por que correr tanto? Por que querer, né, correr sem ter caminhado? Isso compromete o meu sistema osteoesquelético. Né? Estou fazendo uma metáfora com um atleta de corrida. E corrida lembra carreira. Para a gente construir carreira, né, vou falar igual a gente se preparar para a corrida. A gente não corre um Ironman, né, uma maratona do Ironman já de primeira. A gente vem antes do Ironman, né, de uma maratona, de uma meia maratona, de uma corrida de rua, da corrida de rua de uma caminhada. Então, pense nesses passos que a gente precisa dar. Por isso que, por mais velocidade que a gente tenha no mundo, né, se toque e toque, se conecte e perceba, né, nós vamos viver, o ser humano está caminhando aí para viver 400 anos. Né,
E por que esta pressa toda de fazer as coisas aligeiradas, rasas, superficiais? Mas, nesse contexto, né, quero deixar uma mensagem aí que, né, assim como no mundo de Alice, dizer, Marciano, mas tem tanta gente medíocre, né, e eu não vou, né, perder meu tempo investindo em profundidade porque está todo mundo muito raso. E é impossível a gente ter respostas para este mundo tão conturbado. E Alice no País das Maravilhas diz, a única forma de alcançar o impossível é acreditar que é possível. Nós precisamos acreditar com convicções, mas a crença é baseada no toque, ou seja, na conexão, e no se toque, na consciência. E isso nos levará, gosto muito da frase do Einstein, né, que diz assim, o Fórum de Carreira esse ano já se desafiou. Né? O Fórum de Carreiras criou, junto com a professora Daniela e sua equipe, um novo conceito. Ou seja, nosso desafio é, né, vamos criar novas realidades, né, que tenham um custo menor, que atinja mais gente. Para isso, o que é importante? Não podemos resolver problemas usando o mesmo tempo de pensamento que usamos quando os criamos. Precisamos pensar diferente. Se eu continuar pensando igual eu pensava quando o problema me apareceu, qual pode ser o problema? Pode ser o desemprego. Qual pode ser o problema? A promoção da minha carreira. Eu não posso pensar da mesma forma. Eu tenho que começar a pensar diferente. E aí é o convite que eu faço para nós olharmos para a nossa existência, né, e o nosso pensamento com base nesse tripé. Né? Pensar, sentir e agir. Como é que você existe? Tem muita gente que sai agindo, bem grande, que é a base aqui dessa figura, né? Isso daqui. Tem gente que age, depois sente, para depois ir pensar. Né? Olha a energia que eu gasto aqui. Né? E hoje tempo é dinheiro, não posso sair fazendo de tudo. Né? Como é que eu vou adquirir foco na carreira? Eu preciso pensar com melhor qualidade, por isso que está bem grande, sentir para agir com precisão. E isso implica a gente gerir paradoxos, assumir verdadeiramente o protagonismo. Né? Aí você diz, mas você falou do protagonismo como doença, o excesso de protagonismo. Né? A gente precisa entrar em cena. Né? Ser protagonista implica ser ator, mas também ser o autor. É aquele que cria, é aquele que assume o comando, né, da sua carreira. E aí, como pessoas, não ser somente as melhores do mundo, mas também as melhores para o mundo, sabe? A gente precisa de pessoas menos egoístas, de pessoas mais solidárias, de pessoas mais conectadas. Né? E, obviamente, para a gente caminhar para o nosso encerramento, né? Gostaria de deixar algumas mensagens para vocês. Né? E são mensagens que vêm do filme de Alice no País das Maravilhas. Né? Quero pensar sobre o foco, né, na minha carreira. Né? Eu vou deixar a primeira inspiração. Se não sabe para onde vai, não importa que caminho tomar. É por isso que as pessoas mudam tanto os seus currículos de acordo com as vagas. Né? Se não sabe para onde vai, não importa que caminho tomar. Né? Quando a gente tem convicções realmente do que a gente quer e para onde a gente quer ir, cara, assim, ó, o caminho que a gente vai, ele realmente importa, sabe? Então, assim, e isso vai muito do diálogo de Alice com o coelho, né? Para onde vou, minha filha? Para onde você quer ir, né? Então, assim, se você não sabe, vai para lá ou para lá, indiferente, né? E saber o caminho é esse exercício de garimpagem, de escavação, paleontológico, né? O que te provoca bem, né? O que te faz bem. Mais uma, o melhor é ficar no mesmo lugar até que alguém me ache. Vou te contar um segredo. Ninguém está te procurando, tá? Então, assim, se mostre. Mas você falou lá atrás do exibicionismo. Não, eu falei da coerência, porque assim, se tem uma pessoa também exibicionista, essa pessoa sou eu. Adoro postar onde estou, o que estou fazendo.
Mas aquilo tudo que eu posto e que eu escrevo tem muita coerência. Portanto, não fique no lugar. Mova-se, reinvente-se. Né? Ninguém jamais conquista alguma coisa com lágrimas. Não adianta ficar chorando. Ó vida, ó céus, nada dá certo para mim. Pelo contrário, né? Ninguém gosta de quem fica chorando e se lamentando. Já viram na sua empresa, no seu estágio, na sua faculdade, né? Aquelas pessoas que começam a reclamar e todo mundo, né? Todo mundo vai embora, ou seja, é o famoso espanta-grupinho. Né? Não pode viver a vida para agradar os outros. A escolha tem que ser sua. Tá? Isso se chama autonomia na sua carreira. Eu decido para onde ir, eu faço o meu destino. Tá? Eu faço também o meu caminho. Tá? Sabe? Você tem que saber para onde quer ir. Tá? E às vezes a gente sempre usa muito do locus externo, dizer assim, nada dá certo para mim porque a empresa, nada dá certo para mim por causa do meu marido, do meu namorado. Cara, tá? Para de locus externo e vamos usar muito locus interno, porque aqui nada é impossível nesse mundo. E cada vez mais está, né, menos impossível, tá, a gente viver. Né? Então, assim, tudo é permitido. Né? Eu acho que nós nunca vivemos um tempo em uma sociedade tão bacana, né? Que tudo a gente pode ousar e a gente pode construir. Né? E para a gente, encerrar, se eu tivesse juízo, eu não estaria aqui. Né? Amo demais esta frase. Né? Se eu tivesse juízo, eu não estaria aqui. Nós precisamos, muitas vezes, de menos racionalidade, que é onde dá o juízo, sabe? Então, assim, seja um pouco mais emocional também, né? Mais sensível, mais perceptivo. Não racionalize tudo. Né? Se eu tivesse juízo, eu não estaria aqui. É o máximo isso. Se a gente fosse parar para pensar como está o Brasil, era hashtag Partiu Miami já há muito tempo. Né? Então, assim, o mundo não é só a racionalidade, ele também é este sentimento, esta percepção, esta sensibilidade, sabe? Esta ousadia, né? Não é inconsequência, tá? É ousadia. Tá? Bom, pessoal, completamos 1 hora de conversa, né? Quero agradecer a presença de todos vocês. Aqueles que assistiram, quero fazer um convite. Né? Quer continuar dialogando conosco? Este bate-papo, essa palestra vai ficar aí gravada e disponível, mas eu também tenho no YouTube um canal chamado Marciano Cunha, tem uns vídeos muito legais de profundidade, que eu considero. Eu fui, né, fazer esta série no YouTube, respondendo a questão, né, se você busca novos sentidos na sua existência, encontre. E aí, sobre o encontre, né, é você, como exercício autônomo, encontrar. E aí eu uso algumas linguagens. Então, eu tenho 13 programas lá, 4 programas feitos no meu escritório, né, que foi a primeira temporada. Eu tenho uma segunda temporada sobre sabores. Então, tem um programa sobre pães, outro sobre vinhos, outro sobre chocolates e outro sobre cafés. Né? Acho que ali dá para a gente pensar um monte, ter alguns insights. E tem outra temporada sobre ritmos. Né? Então, eu tenho disco dance, eu tenho estileto, eu tenho taiko, né? E tenho dança flamenca. Né? Quando você tiver um tempinho, estiver fazendo uma viagem, quiser ouvir, né, um vídeo que vai trazer reflexões, encontre. Né? Muito obrigado pela presença de vocês. Curti demais essa experiência de fazer um hangout. Agradeço aí os 16 participantes que eu estou vendo aqui online, né? E me coloco à disposição. Né? Quem quiser conhecer um pouco mais, marcianocunha.com.br, lá tenho as minhas redes sociais também, que vocês podem acessar vários dos meus trabalhos. Tá? Grande abraço para vocês, um bom Fórum de Carreiras 2.0. Tchau!